No ar, mais uma edição do programa Visão. No programa de hoje, gostaríamos de abordar um pouquinho desse desfecho da polêmica do Brasil com a Bolívia, ou mais precisamente da Bolívia com o Brasil. Foi um assunto da semana passada, mas como tivemos uma questão mais séria para falar na semana passada, acabamos deixando para essa semana. Então, selou-se um acordo onde o Brasil admitiu todas as reivindicações da Bolívia. Ou melhor dizendo, o Brasil, na figura do presidente Lula, acatou todas as imposições da Bolívia. A Bolívia, como vocês se lembram, invadiu com seu exército as instalações da Petrobras na Bolívia. Lembrando bem que a Petrobras não foi lá por acaso, ela está lá há muitos e muitos anos, prestando um serviço com acordo com o governo boliviano e que agora o Evo Morales insiste em não aceitar mais. Então, a Bolívia tomou do Brasil a Petrobras, patrimônio público, consequentemente, patrimônio do Brasil, de particulares e também público, porque a estatal, a maioria das ações pertence ao Estado, revogou o contrato, ou seja, passou a cobrar pelo gás vendido ao Brasil um valor muito maior, no caso lá da termoelétrica de Cuiabá, 288% a mais, portanto, quebrando as regras. E qual foi a moral da história? A negociação se arrastou por 8 meses para o governo Lula acatar aquilo que o presidente Evo Morales quis. Aquilo que já denunciávamos, alguns malucos na imprensa andavam já denunciando, que o acordo estava feito desde o início. O Brasil cederia para a Bolívia no preço do gás, o que significa um aumento para a Bolívia de 100 milhões de dólares por ano, cederia as instalações da Petrobras na Bolívia e, consequentemente, ficaria acertado em função de algo muito maior, que é propriamente os dois presidentes, que é o chamado Fórum de São Paulo, que, aliás, a mídia faz questão de desviar do assunto, até porque toda a mídia, ou quase toda ela, é simpática ao petismo. Pois é, quando o presidente Lula anuncia o acordo e comunica à nação, ao mundo, mas à nação em especial, que antes de ser presidente da República, ele e Evo Morales são sindicalistas. Consequentemente, leia-se, são membros do Fórum São Paulo. O Fórum de São Paulo, que objetiva recompor em número de países a quantidade de países que pertencia ao mundo socialista e se desfez no início dos anos 90 no leste europeu, que pretende chegar ao poder em toda a América Latina, criando uma nova geopolítica para enfrentar os Estados Unidos, nesta visão, como chama o Vargas Llosa, do perfeito idiota latino-americano. Então, acabou se configurando como um jogo de troca de interesses. Por um lado, o Brasil cede a Petrobras, cede no preço do petróleo, que dá uma demonstração internacional de que aqui tudo é fácil, E olha que eles gostam de se gabar como nacionalistas, Então, pode-se quebrar um contrato, imponha o que for necessário, que o Brasil aceita. Pelo menos para os companheiros, para os amigos do Fórum São Paulo. E quem me garante que o acordo foi exatamente esse que foi divulgado? Quem me garante que não chegará via Caixa 2 parte do valor que o Brasil abriu mão de receber? Aliás, o presidente Lula tem se esmerado nisso, tem se esmerado em fazer favor com o dinheiro alheio, usurpando, inclusive,
as prerrogativas de presidente da República. Deu de presente alguns milhões de dólares, centenas de milhões de dólares a países africanos que deviam ao Brasil, e ele, na condição de presidente, não tinha o direito, sem consultar a população, de dar esses presentes. Fez também com o Paraguai, né, dando alguns milhões de dólares, e agora esse presentão dado à Bolívia com o dinheiro, que tudo leva a crer que a partir deste momento o partido do presidente da República torna-se uma máquina invencível, porque não lhe faltará dinheiro para nenhuma campanha. Tendo em vista que a própria, vamos chamar assim, aquilo que seria a burguesia nacional, né? Aquilo que seria os empresários brasileiros, inclusive ignorantes e mal formados, ao invés de pleitear o mercado, pleiteiam os favores da corte. Então, o próprio Gerdau quase foi ser ministro do Lula. É mole. Todos acabam, em função de um benefício no curto prazo, cedendo e criando uma situação dramática no médio e longo prazo. Basta ver o que Hugo Chávez fez e está fazendo na Venezuela. No primeiro momento, os empresários também apoiaram Hugo Chávez na perspectiva de que ele fosse um baluarte contra a concorrência estrangeira, né? Porque os empresários geralmente pensam nos seus próprios interesses imediatíssimos, até porque, pela ignorância que lhe faz parte, né, na sua formação básica de como é que funcionam as sociedades, acabam pegando o imediato. E agora, como todos já sabem, o processo de estatização, as empresas estrangeiras e nacionais estão sendo estatizadas na Venezuela. Será estatizado também o setor de alimentos, que revende alimentos, ou seja, os supermercados serão estatizados também. E aí, as consequências, claro que nessa busca de implantar o socialismo bolivariano, já começam a apresentar sérios problemas também, que é a crise do desabastecimento. Tentar enganar o mercado acaba dando nisso. Mas, infelizmente, é um processo que, para se esclarecer, para se tornar evidente, demora-se anos, talvez décadas. Por isso que a América Latina continua sendo a América Latrina. Tempo esgotado, o programa Visão fica por aqui. Até a próxima edição.